Mais uma vez, um político estadunidense sofreu uma tentativa de assassinato. A bala, endereçada a Donald Trump, acertou de raspão a orelha do ex-presidente, que estava participando de um comício na Pensilvânia. A segurança agiu rápido, protegeu e retirou do palanque o candidato republicano. Mesmo ferido, Trump fez questão de erguer o punho em direção à multidão e capitanear o momento político. O atirador foi morto por agentes do serviço secreto logo depois do atentado e tinha apenas 20 anos. Thomas Mitchell Crooks morava perto do local do comício, era tímido e foi vítima de bullying na escola. Era afiliado ao Partido Republicano, tentou entrar para um clube de tiro, mas acabou rejeitado por ser um péssimo atirador. O atentado levantou novamente o debate sobre a facilidade de se conseguir uma arma nos Estados Unidos. O Thomas tinha material para fabricar bombas no carro que ele dirigiu até o comício. E o fuzil utilizado por ele foi comprado legalmente. No Brasil, em 2018, a facada do Adélio Bispo fortaleceu e impulsionou a eleição de Jair Bolsonaro. Resta saber qual vai ser a resposta do eleitor estadunidense ao republicano Trump, que já estava à frente do democrata e atual presidente Joe Biden nas pesquisas. Terça-feira, 16 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, essa é a Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já conhece, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento, talvez uma das notícias mais importantes do ano, o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Como é que vai ficar agora esse cenário político nos Estados Unidos? Vou conversar a partir de agora com um pesquisador, professor, analista de política internacional, o Rubens Duarte, que está vindo aqui pela segunda vez. Seja bem-vindo, querido. Prazer falar contigo. Olá, Gabriela. É um prazer enorme estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. E olá também, um grande abraço para todas e todos que nos assistem ou nos ouvem. Vamos lá, então, começar pela pergunta básica. O que a gente sabe sobre esse ataque até agora? Se a gente sabe sobre o atirador, o que, né? A gente sabe sobre o atirador e quais as motivações, ou se a gente ainda não tem conhecimento nenhum sobre isso. Pois é, você foi muito feliz em perguntar até agora. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser revelada. O que a gente sabe que é um atirador de 20 anos, jovem, que pegou um fuzil AR-15, se eu não me engano, do pai, e atirou, fez um atentado contra o Trump. Ele estava registrado como republicano, muito embora ele tenha feito algumas pequenas doações ao Biden em 2021, grupos ligados ao Biden, melhor dizendo. Então, o que a gente sabe é que houve esse atentado, foi frustrado, ainda bem, mas a gente não sabe ainda as motivações. A gente tem que se lembrar que, até hoje, o atentado que vitimou o Kennedy não está bem explicado. A gente não sabe se o cara que foi pego é ele mesmo, quais são as motivações, por quê, como que ele conseguiu aquilo. A expectativa é que agora, em 2024, tenha mais transparência. Mas o atentado faz alguns dias apenas, as notícias ainda não apareceram, as motivações a gente ainda não sabe. Como é que ele decidiu fazer esse atentado, como é que ele conseguiu chegar tão perto com um fuzil, que não é uma coisa que se esconde facilmente. Então, ainda existem muitas coisas para serem esclarecidas, a gente tem que aguardar ainda alguns dias para ver como é que isso vai se desenrolar. Esse atirador bem jovem, inclusive, ele ficou ali a 150 metros, mais ou menos, de onde estava falando Donald Trump, né? E é justamente por isso que o Serviço Secreto dos Estados Unidos também está sendo colocado sob escrutínio. Testemunhas que estavam ali também relataram: a gente viu ele subindo, escalando para conseguir ficar a essa distância tão curta, enfim, muito está sendo apurado ainda, então é bastante preliminar. Mas vamos lá, eu queria que você explicasse a responsabilidade do serviço secreto nesse caso, né, de fazer a segurança de ex-presidentes, como é o caso do Donald Trump, e se ele falhou de fato. O serviço secreto não tem nada de secreto, né? É uma polícia que todo mundo conhece, que é feita para proteger o presidente, ex-presidentes e candidatos. Então, se uma pessoa consegue chegar com um fuzil AR-15, escalar um telhado e atirar no então candidato e antigo presidente dos Estados Unidos, houve uma falha
clara. Não é um chute. O que a gente viu são vídeos de pessoas falando: olha, tem um cara lá em cima, ele tá armado, acenando para a polícia, acenando para o serviço secreto, o sniper já com o cara na mira, e não atirou, esperou o jovem, né, o de 20 anos atirar no Trump para então agir. Então, claro que houve uma falha. A falha ficou do serviço secreto, a falha do serviço secreto ficou clara. E isso, geralmente, alimenta algumas teorias da conspiração para os dois lados. Então, uma vez que a falha foi clara, tem um lado que fala: olha, o serviço secreto está comunado com uma teoria da conspiração para impedir que o Trump seja presidente de novo. E, por outro lado, tem as pessoas que falam: olha, está tão claro, está tão mal feita, isso porque fica evidente que foi uma tentativa armada para que o Trump ganhe popularidade. Então, isso alimenta teorias da conspiração de dois lados e, obviamente, aumenta a temperatura política, aumenta a polarização nos Estados Unidos de uma eleição que já estava muito complicada, que já estava com muitas rusgas, já estava com uma temperatura muito elevada. Lembrando que o Trump apoiou, né, e não combateu a invasão do Capitólio, que é uma coisa, um atentado contra a democracia claro nos Estados Unidos. Você falou, tem um elemento muito importante que é essa questão da polarização. E eu acho que isso entra num pacote grande, talvez, que seja o de elevar a tensão nesse momento. A gente sabe que é histórico nos Estados Unidos, não é a primeira vez que a gente tem uma tentativa de assassinato contra um candidato, ou enfim, um ex-presidente nesse caso. Tem casos, de fato, na história, 4 casos, que acho que você pode explicar muito melhor do que eu, mas feridos também em atentados. Então, a história de violência política dos Estados Unidos é bastante longa, não é de hoje. É uma sociedade que está bastante armada, então isso também é muito preocupante. Eu queria que você falasse um pouco desse contexto histórico e cultural dos Estados Unidos e como um tipo de evento como esse também pode contribuir ainda mais, né, para a gente ter uma polarização, para a gente ter uma sociedade mais dividida, enfim. Sem dúvida nenhuma, é extremamente preocupante o que está acontecendo, e as cenas dos próximos capítulos também são muito preocupantes. Porque, como você disse bem, atentado contra presidente ou candidatos à presidência são praticamente um esporte nacional dos Estados Unidos. Foram, se eu não me engano, 4 que conseguiram assassinar o presidente. O mais famoso, obviamente, é o Lincoln, no teatro, e depois o Kennedy, né, naquela cena foi até filmado, ele estava num carro conversível. Mas houve outros 2, o McKinley e o Garfield, que também foram assassinados. Além deles, teve mais de uma dezena de tentativas de assassinato contra o presidente ou contra candidatos à presidência. Se a gente considerar que os Estados Unidos teve 45, 46 presidentes, mais de 1/3 desses presidentes sofreram um tipo de atentado. Então é um número muito alto de uma sociedade que está acostumada a usar a força para resolver rusgas políticas. Não é pelo voto, às vezes é por tentativa de assassinato. E isso fica ainda mais grave numa sociedade que está extremamente armada. Então, aquele discurso de que as armas protegem, então se cada um tiver uma arma fica mais protegido, isso parece um contrassenso, né? Mas essa arma que foi utilizada foi legal, né? O cara conseguiu a arma, que usou a arma do pai, e apesar disso, o discurso que vai se levar vai ser: se tivesse mais pessoas armadas ali, teriam conseguido reagir de uma forma mais eficiente contra o atirador. Então, o que vai se incentivar é a violência. O que vai se incentivar é o uso das armas, que teoricamente são para defesa, mas sim para resolver rusgas políticas. E a gente já viu aqui no Brasil que isso não dá certo. A gente teve, em 2018, algumas tentativas e alguns assassinatos por causa de crime político, né, com motivação política. Então isso é muito grave. Isso é muito grave, e a gente vai ver uma sociedade que é extremamente armada, esse nível de polarização e de ódio cada vez mais forte vai sim ser um barril de pólvora para novos tipos de atentado. É muito interessante também ver como o Trump está capitalizando isso. É muito óbvio que ele, por conta da teoria da conspiração, ele vai conseguir reforçar o papel de vítima, porque ele foi vítima,
mas agora ele vai falar que existe aquele establishment, né? Uma vez que ele está tentando lutar contra estruturas e forças invisíveis, ele se levanta o punho e diz fight, fight, né? Lutem, lutem, e logo depois ele já postou dizendo, agora é uma questão de luta do bem contra o mal. Isso cega as pessoas, né? Porque as pessoas acreditam de fato que ao usar força eles podem simplesmente estar fazendo bem, são paladinos da justiça, paladinos da paz, e uma pessoa que fica assim alienada pode fazer qualquer coisa. E aí, inclusive, a gente tem um histórico nos Estados Unidos de uso de força contra a população, seja em escolas, seja atiradores em praça pública. É uma questão de tempo isso acontecer em algum outro comício, em manifestações e por aí vai. Então, é muito preocupante o que está acontecendo nos Estados Unidos, e esse atentado pode sim, se não for bem trabalhado pelas duas partes, ou seja, as duas partes têm que ter interesse em desescalar a temperatura, isso pode levar a catástrofes nos Estados Unidos. Tem muitos pontos interessantes que você trouxe aí, Rubens. Só para complementar essa informação, porque eu estava lendo antes da gente começar a conversar, que todos os casos em que ex-presidentes, enfim, presidentes dos Estados Unidos morreram ou ficaram feridos foram casos em que utilizaram armas de fogo. Então, só para corroborar aqui, nesse ponto de que a sociedade estadunidense é uma sociedade que está extremamente armada, né, como a gente conhece, com esse histórico de violência política. Mas tem um ponto importante aqui, que é o comportamento, então, dos dois candidatos, né, do Joe Biden e do Donald Trump. Como é que isso pode mudar o comportamento dos dois na campanha? Então, a questão dos comícios, por exemplo, é um ponto que eu quero te perguntar. E se outros ataques por conta disso, né, outros ataques poderiam acontecer, existe um risco maior, então eles vão ter que encontrar mais medidas de segurança, né, durante essa campanha presidencial. E o Joe Biden até chegou a falar sobre isso. Mais um ponto que tem a ver com a campanha é a estratégia que os dois estavam usando a favor ou contra, enfim, os candidatos, né? Estratégias, por exemplo, que o Partido Democrata usava era tentar fazer colar no Donald Trump a ideia de que ele é um candidato criminoso. Isso pode mudar a partir de agora? Quer dizer, se você faz uma campanha muito agressiva, um candidato que acabou de ser alvo de uma tentativa de assassinato, isso pode também pegar mal para o Joe Biden, enfim, acho que todo esse cálculo agora vai ter que estar ali embutido, né? Sem dúvida nenhuma. Existe uma sensação humana, que é a empatia, que isso vai ser despertado em várias pessoas da sociedade estadunidense, não só aos apoiadores do Trump, né? Então o cara foi vítima, quase faleceu, então a bala passou muito perto. Então isso vai gerar uma empatia clara em parte da sociedade, e você atacar politicamente uma pessoa que acabou de sofrer um atentado, de fato pode ser muito delicado se não for muito bem feito. Então, a ver como é que o Biden vai fazer isso, né? Se o Biden continuar na corrida presidencial. Pelo lado do Trump, eu acho que está muito claro o que ele vai fazer. Ele vai capitalizar isso o máximo possível. Ele já se levantou 5 segundos depois do tiro, ele já se levantou capitalizando o momento. Pois é. Já se levantou posando para fotógrafos, já saiu de lá e mal chegou no hospital, já estava postando coisas nas redes sociais capitalizando. Isso é muito impressionante, muito impressionante. Ele é uma mente, né, política muito forte. Né? Se qualquer pessoa comum, né, foi alvo de um atentado, uma bala passou perto e feriu sua orelha, você sai correndo de lá com o rabo entre as pernas. Ele teve a calma de se levantar e capitalizar o momento em prol da sua campanha. Então, obviamente, isso reforça também algumas teorias da conspiração, mas olha, a bala foi muito perto, né? Então, se foi uma teoria da conspiração, ele tomou um risco enorme, considerando que ele estava na frente da campanha. Então, ele não precisaria disso na teoria, tomar um risco tão grande, comprar um risco tão grande para capitalizar. Mas, enfim, o Trump é possível, você pode esperar qualquer coisa do Trump, né? Ele é capaz de qualquer coisa, inclusive de se levantar gritando lutem, 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 antes de ser retirado do local. Então está clara a estratégia do Trump. Não sei se ele consegue capitalizar isso até as eleições, que são em novembro. Tem muito tempo ainda. Mas, no iniciozinho da eleição, com certeza vai conseguir.
e isso talvez seja suficiente para derrubar, nocautear o seu adversário político. Nossa, você falando desse acontecimento todo foi muito impressionante. Eu acho que todo mundo que assistiu a cena ficou impactado, porque é isso, ele levanta, né, o rosto com sangue, ele levanta, ergue o punho e grita fight no meio das pessoas. Todo mundo começa também a reagir, o que é muito impressionante, porque além do Trump não ter levantado, sei lá, e saído correndo, as pessoas também reagem de uma forma. Gente, estão atirando no meio do comício e as pessoas simplesmente elas estão num momento reativo ali. Então, isso que ele consegue inspirar nas pessoas, e aí virou foto, enfim, que vai ser difundida, virou capa da Time, óbvio, enfim, virou um momento simbólico, talvez imagem do ano, que o Donald Trump conseguiu fazer esse momento virar, né, capitanear politicamente esse momento, é muito impressionante. E aí, tudo isso é estratégia política, né? Ele vai ser um candidato, acho que isso tá claro, né? Mas vai ser um candidato mais difícil de ser derrotado? Será que talvez uma próxima pesquisa vai dar um termômetro melhor? Porque a gente teve uma pesquisa que foi divulgada depois do primeiro debate entre os dois, mostrou essa fragilidade do Joe Biden e o quanto a população, a sociedade está enxergando que ele é um candidato mais frágil, segundo a percepção das pessoas, né, dos eleitores. Isso também a gente vai poder observar melhor a partir de uma nova pesquisa que vem aí? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que esperar novas pesquisas, mas agora a próxima pesquisa vai ser impactada, sim, por essa questão do atentado, mas também vai ser impactada pelo desembarque que está acontecendo no Biden, porque, obviamente, uma pesquisa logo depois daquele debate que foi desastroso tem um impacto, mas agora esse impacto está sendo cozinhado há muito tempo, inclusive pelo próprio Partido Democrata. Então, tenho certeza que a próxima eleição vai ter esses dois impactos e pode ser bastante reveladora para o futuro do Partido Democrata, porque, enfim, se o gap, né, se a diferença for muito grande entre o Trump e o Biden, vai aumentar a pressão para que o Biden desista e dê espaço para algum outro candidato pelo Partido Democrata. E agora, após, isso vai ser interessante também, após o atentado, a gente tem que ver qual democrata ainda estaria disposto a concorrer com Trump. Porque agora eu acho que isso não é mais tão claro assim. Exatamente, era uma das perguntas que eu ia te fazer, se a gente pode ter agora um Joe Biden que talvez não desista da campanha, se existe uma expectativa maior ou menor que pende para um dos lados, porque até agora a gente não fazia a menor ideia e se dizia que as candidatas, né, são duas mulheres que aparecem nas pesquisas ali de intenção de voto. A Michelle Obama já disse que não tem a menor intenção de concorrer, inclusive ela é amiga pessoal do Biden, então publicamente é muito difícil ela falar qualquer coisa nesse sentido, e a Kamala Harris também, que me parece ser uma candidata mais difícil de alcançar algum tipo de projeção, mas que já teria algumas vantagens financeiras ali, né, por já estar na campanha junto com o Biden. A Kamala, ela aparece sim com um nome mais óbvio, uma vez que a Michelle já disse que não quer, só que ela também fica numa situação muito delicada, porque ela é vice do Biden, então ela tem uma lealdade com o Biden. Então, perguntar para ela se ela quer ser a candidata, nesse momento, se ela disser sim, é uma traição horrível contra o cara que escolheu ela para ser vice-presidente, muito embora nós aqui no Brasil sabemos que vice-presidentes às vezes dão umas pernadas nos presidentes. Mas a Kamala tem esse senso de lealdade. Além das duas, também ventilaram o nome novamente da Hillary Clinton, lembrando que ela teve mais votos, né, do que o Trump, só que o Trump ganhou a eleição porque tinha mais deputados, porque a eleição não é muito direta, é um pouco diferente da nossa. E existem outros governadores também, como o da Califórnia, de Illinois, alguns senadores que podem substituir o Biden. Só que os nomes mais fortes são esses mesmos, né? São a Michelle Obama, a Kamala Harris e talvez a Hillary Clinton, que também parece não estar muito interessada em entrar nessa, não. Até porque ela já esteve nesse papel, né? Então, ela sabe bastante como é que isso impacta politicamente ali a Hillary Clinton. Eu quero fazer uma pergunta no sentido de como é que agora o Trump, ele já usava, estrategicamente falando, essa ideia de mártir, né? O Trump como um mártir, mas no sentido mais de um alvo
que as pessoas falavam que ele é um candidato corrupto, enfim, principalmente depois do escândalo que a gente teve recentemente, a gente quase nem fala mais a respeito disso, inclusive. Mas para os apoiadores dele, ele vai virar um mártir, ainda mais esse discurso acaba colando, né? Como é que isso impacta nos eleitores indecisos? Eu quero te ouvir sobre isso, porque eu acho que esse é o principal ponto, né? Para os apoiadores, para a base eleitoral do Trump, isso acaba inflamando talvez mais, contribui mais para a polarização. Mas e os indecisos na campanha que podem ajudar realmente a decidir essa eleição presidencial, né, Rubens? É uma excelente pergunta. A gente ainda tem que ver isso com base em pesquisa, mas eu acho que você fez um diagnóstico muito bem. A base do Trump vai ficar muito mais inflamada, vai acreditar que ele é um mártir, vai acreditar que ele está lutando contra o establishment, que é uma luta do bem contra o mal, como ele mesmo postou. Agora, existe uma parcela da população que, além dos indecisos, isso vai ser mais interessante, é a pessoa que tende para o Trump, só que não suficientemente para ir votar. Lembrando que o voto lá não é obrigatório. Então tem gente que, eu simpatizo com o Trump, se eu fosse votar, eu votaria no Trump e não no Biden, só que não o suficiente para me fazer sair de casa e ir lá votar, porque não é obrigatório. Então essa parcela da população pode se sentir encorajada a sair de casa e votar. Então, além dos indecisos, eu acho que o impacto maior vai ser com esse pessoal que tende ao Trump, mas não suficientemente para ir votar. Esse pessoal pode fazer, sim, uma diferença enorme no resultado final das eleições. Convenção republicana também acontece nessa semana que a gente está conversando. O que a gente pode esperar dessa primeira, né? Eu acho que, assim, tá dada a largada de fato, mas agora a gente tem um componente muito importante, que é essa tentativa de assassinato. Ele se fortalece. O que a gente pode esperar dessa convenção republicana? Essa convenção republicana vai ser para referendar o que a gente já espera. Então a gente ainda tinha uma dúvida se a convenção republicana teria a possibilidade de retirar o Trump, uma vez que a sentença da condenação dele ainda iria sair, só que essa condenação foi diminuída, o impacto dessa condenação foi diminuída pela Suprema Corte, né, que deu uma imunidade parcial para presidente e ex-presidente. Lembrando que eu estou falando de imunidade, não estou falando de foro privilegiado, como a gente vê aqui. Simplesmente, alguns crimes não se aplicam para quem já foi presidente ou para o presidente atual. A lei não se aplica. O Estado de Direito não se aplica. Foi o que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu. Então, essa dúvida que ainda tinha e seria resolvida pela Convenção Republicana acabou. Ainda mais agora, com esse atentado, a gente vai ver, na verdade, só uma confirmação do Trump junto com o teatro, junto com o comício, junto com uma forte campanha de marketing. Não acho que a gente vai ver alguma dúvida sobre quem será o candidato, algumas pessoas que ainda vão tentar barganhar muitas trocas de favores políticos, porque eu acho que está dado. O Trump vai ser o candidato dos Estados Unidos pelo Partido Republicano e ele está muito forte nessa campanha. Tá muito forte, de fato. E agora a gente vai continuar acompanhando a história. Para a gente fechar, eu quero te perguntar o que a gente pode esperar das eleições nos Estados Unidos a partir de um impacto internacional, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas estão falando muito sobre isso, principalmente a extrema-direita pode começar a capitanear isso politicamente. Então, eu acho que é muito importante, Rubens, até queria ouvir sua avaliação sobre isso, mas o Joe Biden se pronunciar sobre isso, no sentido de chamar atenção para a violência política, em como, por exemplo, o Trump usa muito isso no discurso, a extrema-direita mundial usa isso muito no discurso, enfim, tem essa narrativa sobre armar a população, sobre legítima defesa, que é muito forte aqui no Brasil também. Então, como a fala do Joe Biden também pode ser decisiva para alertar sobre como, na verdade, isso é um reflexo de uma política que é incentivada por políticos como Trump e outros candidatos da extrema-direita também no mundo todo? Uma excelente pergunta, Gabriela, mas o que a gente pode ver é que o Trump já era o grande nome, o grande representante da extrema-direita mundial. Então as pessoas já olhavam para ele, buscavam como liderança, buscavam como apoio. Agora vai ser reforçado. Então não é uma questão de como que a extrema-direita vai aproveitar, já está aproveitando.
Então a gente já vê alguns memes do Bolsonaro junto com o Trump, abraçados, né, depois dos atentados. O Milley já tem alguns memes também circulando em relação a isso. E é óbvio, né, porque se o Trump consegue ganhar poder, significa que ele consegue mais meios, mais recursos, mais canais para reforçar essa onda de extrema-direita que é mundial. Não é de agora que vem isso. Né? Então, o Trump ele é um grande símbolo, mas não foi ele que iniciou essa onda. A gente viu o Duterte, a gente depois viu o Brexit, e aí sim a gente viu o Trump. Então, a gente pode ver um reforço internacional disso, e claramente, né, quando a principal potência econômica e militar do mundo vai para a extrema-direita, a gente vê um reforço dessa onda internacional. E aí a gente pergunta, né, o que essa fala do Biden pode refletir? Olha, a fala do Biden é um aviso claro pelo lado racional. O que ele falou é extremamente racional e faz todo sentido na lógica. Mas as pessoas não estão votando e não estão reagindo com a lógica, com a razão. Elas estão cada vez mais votando com a paixão, com as percepções. E nesse sentido, a fala, o atentado e a fala, a estratégia do Biden, do Trump, tem muito mais poder internacional do que a fala do Biden. Ou seja, o impacto de toda essa onda internacional de extrema-direita tende a ser mais forte do que o Biden avisando sobre os riscos que elas ocorrem, que ela pode trazer. Então a gente pode ver sim uma situação muito delicada de uma onda internacional muito mais forte se bobear do que a última que a gente teve, dependendo de como será a reação, porque pelo menos agora a gente não pode dizer que a direita e a direita liberal, né, progressista, tudo mais, que respeita os direitos humanos, e as esquerdas, elas não podem dizer que não esperavam. Então, em 2014, poxa, ninguém esperava que o Trump fosse presidente. Inocência, ok, mas não sabia como é que seria a força que ele vinha. Em 2018, poxa, Bolsonaro, que era um deputado que ninguém prestava atenção, ganhou tanta força e ganhou a eleição, agora não dá mais para dizer que não sabia. Todo mundo sabe quem são, o que fazem, o que querem e por que meios conseguem isso. Então, também tem que se pensar uma reação. Como que a gente vai combater esse avanço da extrema-direita? Isso é uma questão de... E eu não estou falando de esquerda e direita, estou falando de proteger a democracia. A republicano, né? Ter uma fala republicana. Você proteger seu direito de decidir o que seu país vai ser daqui para frente. É uma coisa que a extrema-direita coloca em xeque, porque coloca em xeque as instituições democráticas. Então, ver como que a gente vai reagir a isso, porque, enfim, não é fácil também. E ainda tem essa questão, né, do Joe Biden, ele não está num cenário difícil para ele economicamente, por exemplo. A situação econômica não é desfavorável, o mercado de trabalho está forte, enfim, a gente tem uma inflação que também está em queda, mas ainda assim, a imagem que está colando para as pessoas agora no momento é de um Joe Biden fragilizado e de que não consegue ser uma liderança forte para a presidência dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter que ver como é que a equipe de campanha do Biden vai continuar lidando com essa situação e também, a partir desse atentado contra o Trump, como é que ele vai ficar mais forte ainda, ou enfim, como é que ele vai usar esse momento político também como um mártir, como a gente vem falando. Obrigada, Rubens, sempre um prazer conversar contigo aqui, obrigada pela tua análise para a gente tentar compreender um pouco disso, que ainda está muito preliminar, mas, enfim, a gente já tem fortes emoções, né, para dizer o mínimo, na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Obrigada, até mais. Eu que agradeço o convite, um abraço para você, Gabriela, e um abraço a todas e todos que nos assistem ou que nos ouvem. Valeu. O Rubens Duarte é pesquisador, professor e também analista de política internacional e conversou com a gente aqui no Em Detalhes. Aqui, chegando no finalzinho, eu tenho ainda um recado para você. A gente vai ter logo, logo, um novo curso para a nossa comunidade, que é o Empreendedor Mestre, que é uma formação empreendedora disruptiva. No nosso evento, que foi presencial aqui em São Paulo, no Despertar Empreendedor, muita gente pediu uma nova fase desse curso. Então, agora, a gente vai ter essa nova turma que vai
ter aulas de finanças, marketing, enfim, várias outras competências para alavancar o negócio. Você pode garantir a sua vaga nessa primeira aula, que é gratuita, online, em detalhes icl.com.br. É gratuita, mas você precisa fazer a sua inscrição. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Para você que acompanha ao vivo no YouTube, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL. E às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Eu também estou pronta no ICL, segunda edição, para te receber. E a gente volta amanhã, a partir das 10h30 da manhã. Lembrando que também estamos em todas as plataformas de áudio para você ouvir em qualquer momento do seu dia, nas suas atividades, para não perder as entrevistas sobre os assuntos importantes que a gente discute aqui. Até amanhã. Há poucas semanas atrás, a gente organizou o maior evento de empreendedorismo ao vivo do Brasil, no Vibra São Paulo. Mais de 4.000 pessoas se reuniram para aprender com Rodrigo Mocotó, Diógenes Luca, Rafael Donatiello, Nina Silva, Bela Gil, comigo e com mais um monte de gente. Foi absolutamente incrível. O que algumas pessoas não sabem é que esse grupo faz parte de uma turma de formação em empreendedorismo e negócios que surgiu em fevereiro no programa Empreendedor Mestre, o programa mais revolucionário sobre empreendedorismo do Brasil. A gente fez tanto sucesso com esse programa que resolveu lançar a segunda turma. E a aula inaugural da segunda turma vai ser agora, 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Eu vou dar uma aula para vocês sobre como hackear o sistema, os conceitos básicos de empreendedorismo para quem quer conseguir vencer os grandes usando as regras que eles criam. Parece bom demais? Então assiste dia 28 de julho para você entender o que eu tô falando. Uma aula dura, uma aula direto ao ponto, com muita ciência, mas uma aula que funciona. Isso é cada vez mais raro. Chame seus amigos e amigas para participar também e 28 de julho a gente está junto.